Então, pessoal, o Google não quer parar de lançar atualizações e dessa vez lançou uma das melhores atualizações que vocês vão gostar de saber. O Google tem uma aplicação web chamada Google Stitch. Para quem não conhece o Google Stitch, basicamente ele serve para fazer interfaces, designs, tudo personalizados de uma maneira organizada para qualquer pessoa poder criar a sua aplicação sem ter que saber muito sobre design para estruturar. Então, eles lançaram uma nova atualização e nessa nova atualização eles dizem que melhoraram totalmente a interface, só para não dizer que agora o Gemini que está a ser utilizado não é o Gemini só 2.5, é o Gemini 2.5 Pro. Então quer dizer que as interfaces que ele está a criar agora são interfaces totalmente profissionais e personalizadas para todo tipo de aplicação. Então aqui tem algumas comparações que eles colocaram aqui. Colocaram uma comparação da ferramenta anterior e da ferramenta atual. Então nós vamos fazer o teste para ver se realmente ele fez uma grande atualização. Vamos fazer aqui um teste e podemos também ver como é que nós podemos ganhar dinheiro com tudo isso aqui, ok? Vamos voltar aqui. Essa é a interface principal. Quando tu abrires o Google, eu vou voltar aqui para vocês verem que realmente ele tem uma opção nova para vocês poderem utilizar aí. Okay? Aqui também aparece, mas quando vocês abrirem o Google Stitch, ele não vai te levar nessa interface, ele vai te levar numa interface assim parecida, que essa é a interface principal, ok? Esperar aqui, ok. Ele não veio na interface principal, basta colocar aqui Google Stitch. Eu só vou voltar na interface principal porque muitos de vocês ainda não utilizaram o Google Stitch, então eu vou colocar na interface principal para vocês não se enganarem. Atenção, quando vocês estiverem a utilizar, pesquisem por Google Stitch, entrem no primeiro link. Se não tiver no primeiro, observem sempre a URL, tem que estar Stitch with Google, não é? Que é oficial da Google. Okay? Preste sempre atenção antes de vocês utilizarem sites de terceiros, porque há sites, por exemplo, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, quando tu pesquisas por Gamma App, muitos sites que aparecem nem se estás a ver, inclusive o primeiro que apareceu não é o site oficial. Se tu desceres aqui, esse é o site oficial, gamma.app, só que há aplicações que aparecem primeiro que nem sequer são oficial, então confunde a pessoa. Para tu não se atrapalhares, ok? Ele entrou diretamente nessa interface, mas não tem problema. Aqui o ponto é o seguinte: quando tu entrares, ela vai dar algumas opções. As opções são esse: web e app. Tu tens que clicar em modo experimental. O modo experimental tem essas fases aqui. Tem o padrão, que já é o que nós utilizávamos por padrão para criar designs, etc. E tem experimental mode, aqui que está a utilizar o novo Gemini e também dá para criar realmente interfaces melhores. Vamos aqui fazer um teste para ver realmente se ele está criando interfaces top. Atenção, vocês podem clicar aqui caso vocês queiram adicionar algum arquivo, alguma coisa, mas como o objetivo aqui é criar uma interface, nós não temos nenhuma referência, vamos estar aqui fazer um teste. Podemos simplesmente pedir para ele, por exemplo, cria, sem, nem precisa ser um prompt tão personalizado, porque isso aqui é um teste, mas atenção, quando tiveres a desenvolver o teu projeto, de preferência teres tudo estruturado, os tipos de janela, como é que vai ser, tu tens que dar todos os detalhes aqui para ele poder organizar, é assim que funciona. Cria, por exemplo, um aplicativo, ok? Vamos só criar aqui, vou só criar aqui rapidinho e vou mandar, ok? Eu criei uma coisa bem simples, nem mandei muita estrutura para vocês verem que realmente ele vai fazer algo incrível sem mandar muitas informações. Tem aqui, cria um aplicativo web para uma hamburgueria com o nome Burger Hoje. Eu posso colocar, tirar o hoje para ficar um pouco mais top, posso meter today, Burger Today, embora aqui é hoje em inglês, mas assim fica um pouquinho melhor, ok? Pode ser uma aplicação web, que por padrão muitas aplicações atualmente estão a ser feitas assim, ou mobile, mas eu quero uma aplicação web porque eu acho que vai funcionar melhor se for uma aplicação web. Eu vou clicar aqui na nova versão que é experimental mode para nós ver o resultado. Aqui já não tem muita coisa, posso apertar em gerar design. Quando vocês apertarem em gerar design da vossa interface, ele vai direcionar nessa tela aqui. Só que como não tem muitos detalhes aqui, por exemplo, eu não disse qual vai ser as janelas, qual vai ser as abas, qual vai ser as páginas, eu não dei muito detalhe. Então ele vai analisar isso tudo e ele vai me fazer perguntas para saber se a minha interface realmente vai estar do jeito que eu quero. Vai me fazer perguntas, está a ver? Ele vai me falar lá, vou criar a página inicial do menu, carrinho de compras, confirmação de pedido, tá a ver? Ele aqui começou a me dar todas as informações. Agora ele me pergunta, devemos prosseguir com o design dessas telas
Ou eu posso acrescentar aqui, eu posso falar, não, quero essa tela, quero mais essa tela. Ou como eu não tenho muitas preferências, eu posso apertar sim. Crie todas as telas que ele vai criar, as 3 ou 4 telas que ele disse que vai criar. Mas se você quiser mais painéis para a tua aplicação, adicionar mais telas, simplesmente basta que apertar em criar telas. Se tiver em inglês, também vai estar mais ou menos assim, aperta só em criar que ele vai criar. Aqui ele diz, projetando, basicamente ele me diz o seguinte, ele travou eu acho, aqui tenho que clicar novamente, talvez seja a internet, mas aqui basicamente ele me diz, aqui tenho que voltar a clicar, eu acho que a internet não está muito boa, mas é uma questão de vocês atualizarem, vocês simplesmente atualizam caso esse tipo de coisa aconteça. Atenção, como está no modo experimental, pode ser que esse tipo de coisas podem acontecer, tá vendo? Por exemplo, isso aqui, geralmente aqui acontece quando a internet não está muito boa, então resolve-se rápido. Ok, pessoal? Eu já mandei ele criar novamente e ele está fazendo aqui as telas, não é? Mandei novamente o prompt, que é o mesmo, cria um aplicativo web para uma hamburgueria. Ele me diz que vai criar tela inicial, carrinho de pedidos e disse que também vai acrescentar o checkout do pagamento, só para vocês perceberem. Aqui tem sobre, onde vai mostrar sobre nós, nossos contatos e etc. Agora ele está fazendo as telas, que nesse caso são 4 telas que ele está fazendo para a nossa aplicação web, porque eu disse que vai ser uma aplicação web. Assim, é muito mais fácil assim, por exemplo, muitos de vocês aí trabalham um pouco com criação de aplicativos, etc. Assim, vocês já têm interfaces para vocês poderem utilizar. Por exemplo, vocês sabem que a Lovable entende melhor quando tem uma referência. Então, utilizando ferramentas como Google Stitch, que eu utilizo bastante, inclusive mesmo a pessoa que está lá no meu treinamento, eu incluí na parte de criação de microsites, onde nós utilizamos ferramentas como Google Stitch para poder criar interfaces melhores, porque assim é muito mais fácil. Por exemplo, aqui tu só vai esperar, por exemplo, fazendo os pixels dançarem quase lá. Epá, aqui basicamente ele está organizado tudo. Você só tem que esperar alguns segundos, dependendo muito da tua rede, porque ele não demora muito tempo. Agora com a nova versão do Google Stitch, nós vamos ter melhores interfaces, tá vendo? Ok? Ele está aqui a processar, é uma questão de esperar, mas ele vai dar um resultado muito top. Se vocês perceberem aqui, olha, ele já fez a aplicação tudo organizado. Cada vez que eu clicar, ele aqui aparece. Quer dizer que eu posso pedir para ele alterar alguma coisa. Por exemplo, eu quero que mude a cor, acrescente mais coisa. Aqui está que ele já seleciona que ele vai fazer a alteração. Mas cara, isso está incrível. Estão a ver, design simples, com apenas um prompt simples. Ele me fez um design muito bem organizado. Eu sei que muitos de vocês aí não utilizam, mas não utilizam, optam por começar a utilizar. Eu vou te explicar como é que tu podes ganhar dinheiro com isso. O que não é uma coisa impossível, você tem que saber aproveitar ferramentas que já estão no mercado. Vamos ver? Ora, isso está muito top. Vocês podem clicar em compartilhar, caso querem, por exemplo, compartilhar com um amigo teu. Posso apertar aqui, mando para ele ou ela vai conseguir ver. Tá a ver? Qualquer pessoa com o link pode acessar esse projeto. Sim, tá a ver? Ao tornar seu projeto público, você permite que qualquer pessoa com link veja os designs e códigos gerados, tá a ver? Vocês podem compartilhar com alguém, se vocês trabalham com alguém, como programador. Vocês podem mandar para ele dizer, olha, gostei, melhor aí, melhor aí. E pronto, tem uma interface bem simples. Com essa nova atualização, ele faz realmente coisas incríveis. Olha, vocês têm algumas opções aqui nesses 3 pontos. Podem regenerar para criar novamente. Podem. Cara, tu vê, estás a ver? Vocês podem editar. E olha que ele utiliza o Nano Banana, estás a ver? Eu cliquei. Por exemplo, eu quero editar algumas partes aqui, eu posso, estás a ver? Posso colocar um comentário quando eu mandar para alguém, para ele ver o que eu acho dessa parte. Cara, tá tudo bem estruturado aqui. Eu como não vou fazer nenhuma atualização aqui, vou apertar só em sair, não é? Só, não vou atualizar nada aqui. Vocês têm várias opções, estás a ver? Por exemplo, vamos ver aqui. Ele vai mostrar uma versão mobile, como é que vai ficar. Aqui é uma questão de esperar, estás a ver? Ele fez a interface numa versão mobile, quer dizer que vocês agora isso está incrível demais. Vocês podem ver o vosso site numa versão mobile, numa versão desktop, como é que vai funcionar e pô, tá literalmente incrível. Estão a ver? Se eu puxar, ver a qualidade de imagem que ele me traz. Eu posso baixar um por um, não é, para depois começar a testar. Posso clicar aqui, ele aparece uma opção baixar, deixa só aqui. Depois vou ver aqui, mas vocês podem baixar os vossos designs de uma maneira simples, que não tem coisa de outro mundo. Agora eu vou te explicar como é que tu podes ganhar dinheiro com esse tipo de ferramentas. Porque eu não estou entrando muito a fundo nessa ferramenta, porque aqui no canal tem vídeos que eu já utilizei essa ferramenta.
Por exemplo, quando criamos um microsite, te mostrei como é que tu podes utilizar isso aqui. Tá a ver? Cara, tu podes melhorar isso, estás a ver? Vocês podem fazer realmente coisas incríveis com essa ferramenta. Ele já fez todas as telas. E uma das telas que realmente está muito boa é essa aqui. Tá a ver? Nossa história. Aqui basicamente diz sobre nós. Nossa história. Aqui mete os contatos. Mensagem de. Mande uma mensagem para nós. Cara, tá muito, mas muito organizado. Agora eu vou te explicar como é que você pode ganhar dinheiro com esse tipo de ferramenta. O que não é impossível, é uma coisa simples. Ok? Primeiro, vendendo serviços de criação de interfaces para empresas, programadores e muito mais. Por exemplo, aqui, pessoal, algumas empresas aqui, Angola, Portugal, Brasil, algumas empresas que ainda estão em desenvolvimento, ainda não utilizam tecnologias como essa. Por exemplo, o Google está sempre a atualizar. Claramente que se você for um técnico que domina esse tipo de ferramentas e conseguir vender esse tipo de serviços para algumas empresas, as pessoas não vão te rejeitar, porque se você for alguém profissional e ter um portfólio organizado, claro, uma das melhores estratégias para você vender isso é fazendo um protótipo simples e mandando para eles para realmente ver o que eles acham e etc. Vocês podem vender, por exemplo, eu faço criação de interfaces para aplicativos, sites e sistemas. A pessoa vai ver, é interessante, quando eles, por exemplo, te mandaram, nós estamos com um novo plano de criar uma aplicação assim, 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 mandam o nome, basta te mandarem o nome, pessoal, da aplicação, como é que vai funcionar a aplicação. Você estrutura um bom prompt, depois de você estruturar esse prompt, vem aqui no Google Stitch, manda. Depois aqui, o melhor de tudo dessa ferramenta é que tu podes simplesmente clicar e pedir alguma alteração. Vamos supor que você manda essa parte aqui para ele, fala, não gostei da parte onde está escrito revise seu pedido. Você pode vir aqui, podes editar, tá a ver? Você pode começar a fazer ajuste nessa parte aqui, porque, tá a ver? Você pode, por exemplo, eu quero fazer ajuste dessa parte, tá a ver? Selecionei, mando o que eu quero, tipo, a ferramenta está completa, tá a ver? Mesmo que a pessoa não gostar do primeiro resultado, tu podes clicar aqui também e falar onde tu queres alterar, que ela vai fazer a alteração, tá a ver? Então, basicamente isso. Se você vender serviços de criação de interfaces para sites e aplicativos, muitas empresas vão optar por trabalhar contigo. Não é preciso exclusivamente ser empresas. Você pode conversar com algumas pessoas, não é, que estão a precisar disso. E vem já o ponto 2 aqui, que nesse caso é prototipos funcionais para startups e programadores. Startups que estão em desenvolvimento, por exemplo, algumas que estão a ser criadas no momento, precisam de designers, precisam de web designers. E atualmente, mesmo os web designers já não utilizam só ferramentas como Figma, utilizam ferramentas como Google Stitch, que vocês podem fazer isso com apenas um prompt. Então, se vocês entrarem em contato com algumas startups, ou você entrar em contato com alguns programadores que realmente entendem sobre programação e estão à procura de pessoas que também trabalham com coisas relacionadas, eles precisam de web designers, precisam de pessoas que entendem disso. Então, se você entrar em contato com esse tipo de pessoas, tanto empresas, startups ou programadores, tu podes vender teus serviços. Claro, ponto-chave, tu tens que saber engenharia de prompt. O que eu ensino no meu treinamento. Engenharia de prompt é tu saberes criar prompts personalizados para mandar para diversas IAs. Por exemplo, aqui, fizemos um prompt bem simples. Até não vou dizer que foi o melhor prompt, bem simples, até porque não especificamos o que nós queremos. Mas, vocês viram que por causa de uma ferramenta como essa, e com a nova atualização, ele já faz interfaces muito boas. Porém, interfaces boas, mas adaptado no que ele quer, não o que eu quero. Porque eu não disse exatamente todas as telas. Ele deduziu que as telas vão ser essas. Então, se você dominar engenharia de prompt, vai ser muito mais fácil para ti criar os prompts personalizados para fazer o que as pessoas querem, os programadores, as startups. Aí tu mostras alguns prototipos, por exemplo, e eles vão olhar o que tu estás a fazer, e se alguns gostarem dos teus serviços, está tudo bem. Claro, tu não vais dizer todas as ferramentas que você utiliza, porque se imagina que tu fales para eles, olha, eu utilizo o Google Stitch. Aí vão falar, Google Stitch, cara, nós conseguimos também criar um prompt e mandar para ele. Então seria uma grande desvantagem tu falares todas as ferramentas que você utiliza. Se você percebe, vários designers não te falam todas as ferramentas que eles utilizam para fazer as capas. Por quê? Porque eles sabem que algumas ferramentas é vista como coisas básicas, mas eles fazem coisas profissionais. Por exemplo, Canva. Algumas pessoas veem o Canva como uma ferramenta simples, mas na mão de bons designers fazem coisas incríveis. Então, como a pessoa já tem uma percepção de algo, não procura dar tudo, não dá sempre satisfação, apenas diz que você é profissional, mostra alguns prototipos, etc. Mas nunca fala todas as ferramentas que você utiliza. Fica aí a dica. Então,
Sobre prototipos funcionais para startups e programadores, como é que tu podes oferecer? Que tipo de serviço? Por exemplo, tu podes oferecer criação de telas de fluxos de apps, que nós já mostramos aí, adicionar interações, botões. Ok, aqui tem um outro ponto, não é? Esse é um ponto bastante interessante. Se eu clicar aqui, vou clicar aqui, eu vou escolher aqui, vamos lá, ok? Cliquei aqui, por exemplo, aqui tem a interface, etc, de como é que funciona. Posso clicar aqui para mandar novamente, mas aqui tem uma interface, posso adicionar uma descrição. Ok, aqui nós podemos baixar também o código-fonte. Deixa eu só tirar isso aqui. Podemos baixar também o código-fonte dessa ferramenta. Então, se eu apertar aqui em download, eu posso baixar. Inclusive, eu vou baixar aqui para te mostrar. E vou te explicar o porquê que eu coloquei aquela parte aí. Vamos clicar aqui, download. Vou baixar essa parte aqui. Ele está processado, tá? Ok. Vamos lá ver, acho que já salvou. Ok, ele aqui já salvou. Vamos abrir aqui, checkout, pagamento. Ok, temos o HTML. Vamos aqui. Vamos abrir o HTML. Ok, vou te mostrar aqui o porquê que aqui eu coloquei. Aqui eu coloquei adicionar interações, botões, transições e menus. Ok. Aqui ele está processando, mas ele vai abrir. Vocês vão ver que ele vai abrir uma tela semelhante com o que ele fez. Para você ver que vocês têm todo o código-fonte e vocês podem estar fazendo alterações dentro do vosso editor de código ou podem mandar para Lovable e dar uma aplicação semelhante, não é? Ok, está a processar aqui. Não, ele está a processar, está muito lento. Caraca. Eu acho que ele não terminou de baixar até o CSS. Não é aqui a parte do estilo, porém não tem problema. Vou te explicar aqui basicamente. Ok, pessoal, vamos voltar aqui. Bem, aqui quando tu tiveres a desenvolver a aplicação, o design basicamente da aplicação, o que é que você pode fazer? Você pode baixar o código-fonte, mandar para uma ferramenta e pedir para ele adicionar transações. Por exemplo, tu podes baixar todos os códigos-fontes que ele vai te fornecer, conforme eu te mostrei aí. Manda para alguma ferramenta de codificação, diz para ele adicionar algumas animações. Por exemplo, eu posso vir aqui. Vocês vão ver que aqui tem, por exemplo, uma parte clicada, né? Eu vou para dar um exemplo bem prático, vou mostrar onde tem um botão. Por exemplo, aqui tem um botão. Eu posso pedir para a ferramenta criar uma animação. Quando eu clico no botão, acontece isso, uma transição, uma animação. E depois, quando eu tiver a vender esse tipo de interface com mais interatividade, a pessoa vai olhar para a pessoa, se esforçou, mostrou como é que vai funcionar. Isso já é para programadores e startups, se tiveres a mostrar os teus serviços para esse tipo de público. Ok? Está aqui, entregar algo que o cliente pode testar, visualizar antes do desenvolvimento. Aqui vem já o ponto. Quando tu entregas os designers, entregas também as partes com as animações, o cliente pode visualizar, pode ver como é que está a funcionar, como é que vai funcionar caso ele desenvolva. Por exemplo, eu inclusive, quando eu trabalhava com muitos programadores, já trabalhei com muitos programadores e eu também já trabalhei um pouco como web designer. O que acontecia? Antes de desenvolver alguma coisa, eles pedem algo experimental. Por exemplo, muitos programadores não vão simplesmente fazer só porque tu falaste que é bonito, só porque deixa uma interface. Não, eles querem saber onde é que vão colocar animações, como é que vai funcionar, o que é que vai acontecer. Então, se tu fizeres tudo isso com uma ferramenta, que nesse caso é o Google Stitch, cara, tu estás à frente de muita gente, estás a ver? Existem várias maneiras de você fazer dinheiro. É só uma questão de você vai no Instagram, pesquisa por startups, pesquisa por programadores. Cara, existem várias maneiras de pesquisar alguma coisa. Facebook, o TikTok que está cheio de leads. Puxa as pessoas, puxa com uma conta assim responsável, bem organizada, diz para as pessoas o que tu fazes, manda algumas referências e conversas, tu vai chegar a um contrato. E aí que chega já o ponto 3. Parcerias com programadores, não é? Vou te explicar aqui. Fazer parcerias fixas, eles cuidam do código e tu cuidas da aparência. Bem, aqui na parte de parcerias, por exemplo, tu vai chegar um tempo que não vais ter só um prestador de serviço, vais ter teus próprios parceiros. Ou seja, não vou dizer que tu vais trabalhar diretamente com eles, o que vai acontecer, mas não assim. Parcerias basicamente servem para te fortalecer e para você crescer com alguém. Então, se tu fechares uma parceria, por exemplo, vamos supor que tu fechaste uma parceria comigo, não é? Vamos supor que você fechou uma parceria comigo, eu preciso de programar, preciso de designers, de interfaces, preciso de pessoas que fazem isso tudo para mim. E muitas das vezes as pessoas vão aceitar, não porque não sabem, por estarem subcarregados. Então, se você ir lá com valor
não assim muito alto, não vamos dizer low ticket, mas um valor que não seja muito alto, e conversarem, tu podes fechar uma parceria em que tu cuidas da interface, ele cuida da parte do código, e tu podes conversar com algumas startups também. Olha, eu vou fazer isso nesse valor, principalmente vocês vão pagar isso, ou por percentagem vocês vão pagar isso, e basicamente é isso. Tu fechas uma parceria seguindo esses 3 pontos que eu te mostrei, estás a ver? E nem sempre, como eu disse, não é só prestação de serviços, porque quando tu fechas já parcerias, tu já estás a trabalhar com aquela pessoa, não estás exatamente, sei lá, se ele te solicitar, não. Quando tu fechas já uma parceria para esse tipo de coisas, por exemplo, todos os meses te pagam alguma coisa, toda vez que lucrar, pagam alguma coisa, vai depender de como é que vocês vão estabelecer isso. Então, existem várias maneiras de vocês ganharem dinheiro com esse tipo de ferramenta. Eu queria te mostrar a atualização, mas eu não gosto simplesmente de te mostrar uma atualização. Tu tens que saber o que é que tu podes fazer com esse tipo de ferramenta, não é só ficar feliz porque lançaram uma nova atualização. Cara, vai ter sempre atualizações, vão estar sempre a atualizar. Isso aconteceu com o Lovable. O Lovable agora tem uma nova atualização, que eu já lancei um vídeo aqui como é que vocês podem criar um e-commerce. Por exemplo, clicar aqui, agora podemos criar um e-commerce completo com o Lovable. Cara, tem sempre atualizações, mas a pergunta que eu faço para todos vocês aí: o que é que vocês fazem com essas atualizações? Simplesmente ficam felizes e continuam a fazer o que vocês sabem, ou acrescentam mais para poderem utilizar isso? Acrescentar é estudar mais sobre essa ferramenta, estudar mais do que é capaz, estudar o que você pode fazer, como é que tu pode ganhar. Existem várias maneiras de você fazer isso. Isso é apenas uma das maneiras que eu te mostrei com o Google Street. Existem várias ferramentas. Claro, tu podes utilizar também essas ferramentas para criar interfaces para outras coisas. Isso são só maneiras que eu te mostrei. Então, existem várias maneiras de você estar ganhando dinheiro na internet. Não é simplesmente vendendo e-book e tá. Cara, tu podes criar, por exemplo, a interface para microsites para algumas empresas, que têm ideias de microsites, mas não sabem tirar da cabeça. Então, tu podes criar um serviço. Olha, tu tens ideias de microsites, mas não sabe como é que vai funcionar. Por exemplo, nós somos as soluções, como se fosse uma empresa. Nós somos as soluções, nós pegamos a tua ideia, transformamos em uma interface, Estás a ver? Por exemplo, essa ferramenta que eu estou a utilizar, eu posso vender serviços de criação de mapas mentais. Por exemplo, esse que eu falei de tu tens uma ideia, posso utilizar essa ferramenta para organizar as ideias dele. Depois eu posso fazer a junção dessa ferramenta para criar uma interface com o Google Stitch. Tipo, existem várias maneiras, pessoal. Todas as ferramentas que estão na internet têm sempre uma maneira de utilizar para ganhar dinheiro para ti. Tu podes até falar que o mercado, muita gente já sabe sobre inteligência artificial, cara, é mentira. Por quê? Pensa ainda, se todo mundo já sabe que nós criamos e-books utilizando ferramentas de IA, por que ainda compra? Estás a ver? Cara, isso é só do pensamento. É uma cena bem engraçada. Uma coisa muito engraçada é que vocês pensam que as pessoas sabem basicamente como é que funcionam as coisas, não tem como fazer. Não, pessoal. Tu deves parar de pensar muito e começar a executar. Se todo mundo já sabe que nós criamos e-books utilizando ferramentas como o Gamma, por que as pessoas ainda compram os e-books? Por que as pessoas que ainda estão a ficar ricas vendendo e-books? Estás a ver? Então, a questão de você fazer é simplesmente fazer, não é pensar muito, estás a ver? Então, eu queria te mostrar, e acho que você percebeu basicamente a aula de hoje. Google lançou essa ferramenta, nova atualização dessa ferramenta, mas tu podes fazer coisas bastante interessantes, estás a ver? Então, pessoal, estamos juntos. Assista aos vídeos que eu vou deixar aqui sobre criação de e-commerce. Tem um vídeo aqui que eu ensinei como é que vocês podem criar microsites com essas ferramentas. E estamos juntos.